Se inscreva neste canal, deixe o seu gostei, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Fazendo isto, você estará ajudando no crescimento deste canal. Vivemos em um momento difícil, pois é delicado envolver os nomes pastor e dinheiro, porque infelizmente o nome pastor ficou manchado devido a tantos escândalos envolvendo dinheiro. Mas afinal de contas, pastor pode receber salário? Esse é o tema deste vídeo. Se o pastor vive 24 horas à disposição da igreja, nada mais do que justo ele ser assalariado. O pastor vive para servir, ou seja, lidar com os membros não é nada fácil. O pastor que leva a sério a ministração da palavra gasta horas estudando a Bíblia, tudo isso para que haja edificação de vidas. Ser pastor não é somente abrir um canal no YouTube. Ele deve passar anos aprendendo com alguém, para depois ensinar as ovelhas. Em sua congregação ele ministra a doutrina, ele aconselha e faz visitas segundo a necessidade de cada família, liderando o evangelismo e supervisionando as obras sociais da igreja. Ele também sabe trabalhar como um bom administrador. Ele ora por todos e cuida de todos espiritualmente. Ser pastor não é apenas ter um desejo que nasce no coração de muitos, mas, na verdade, é preciso ter o chamado divino. O pastor edifica vidas com a ajuda de outros homens que também têm dons. Ou seja, o pastor não faz nada sozinho. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Ser pastor é o mesmo que ter responsabilidade, pois cada um dará conta do que fez. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, e, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. 1 Pedro capítulo 5, versículo 3 e 4. O pastor precisa realmente receber pelo seu serviço na igreja? Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor? E Cefas, 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 3 ao 5. O pastor merece o suficiente para garantir a sua sobrevivência e de sua família. Se ele prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Paulo não usava desse direito, mas não era contra, já que o princípio está no Antigo Testamento. Os levitas e sacerdotes eram sustentados através dos dízimos. Até o próprio Jesus era sustentado. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Lucas capítulo 8, versículo 3. O apóstolo Paulo chegou a ser sustentado pela igreja de Filipos, simplesmente porque reconheciam as obras de Paulo e seu tamanho empenho em salvar almas e cuidar da vida espiritual da igreja. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou,
depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 18. O pastor precisa ser sustentado ainda que digam que não precisa. Se caso ele não passa o dia trabalhando ao favor da igreja, então não se torna necessário, mas se esse dedica seu tempo ao favor da igreja, então ele precisa ser honrado. E o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e 18. Viver pela fé é acreditar que a igreja vai sustentar o pastor e sua família. Se ele acredita no seu chamado, ele deixa tudo e vive para Deus pela fé. Como identificar charlatão que não quer trabalhar e quer viver às custas da igreja? Não é de hoje que muitos obreiros têm lutado para serem pastor por motivação errada, ou sabe-se lá qual seja essa motivação. Mas temos a plena convicção de que sempre haverá bons obreiros que estarão dispostos a dar suas vidas pela obra de Deus. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Filipenses capítulo 2, versículo 19 ao 21 e versículo 30. Mas como saberemos quem são os verdadeiros obreiros em que a igreja pode confiar e que são de fato chamados por Deus? A primeira coisa que podemos analisar é o tipo de vida que esse pastor leva. Mas como saberemos quem são os verdadeiros obreiros em que a igreja pode confiar e que são de fato chamados por Deus? A primeira coisa que podemos analisar é o tipo de vida que esse pastor leva. É preciso ser casado ou não? Bom, a recomendação é que todo pastor seja casado, mas isso não é um mandamento. Por exemplo, em Éfeso, Paulo disse a Timóteo que os candidatos ao pastorado deveriam ser casados, por causa das heresias que alguns homens estavam espalhando dentro da igreja, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Estavam proibindo o casamento. Em resposta, Paulo mostra que a família é um projeto de Deus, e ele orienta que o pastor deveria ter família. Naquele contexto, era preciso os pastores estar casados. Paulo escolheu viver sozinho porque tinha o dom, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu,
1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Paulo disse que solteiro cuida das coisas do Senhor, mas o casado cuida da família. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor, mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 32 ao 35. O pastor que anda dizendo que, se possível, até larga a família para viver na obra é um herético, e logo vemos que esse não é verdadeiro pastor, já que ele, na verdade, deve viver para cuidar primeiro da sua família. Deus não dá família para depois a família ser abandonada por ordem dele, pois Deus não se contradiz com a sua palavra. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus capítulo 10, versículo 37. E por incrível que pareça, esses pastores pegam um versículo isolado para usar como base dessa ideologia legalista ou extremista e diabólica. Esse versículo costuma ser muito utilizado por esses homens que se dizem ser pastores da sã doutrina no YouTube. Se casou, agora tem que cuidar da família. Se esse não cuida, provendo um lar e conforto para a sua família, ele é pior do que o infiel. Em nenhum momento Paulo manda os pastores ou qualquer obreiro abandonar a família para voltar a viver como solteiro para as coisas do Senhor. Se esses homens não abrem mão do carro de luxo para comprar uma casa para a própria família, ele ou eles estão renunciando sua responsabilidade para com sua família e lançando essa responsabilidade sobre a igreja. Portanto, a igreja deve estar atenta a isso. Todo obreiro que tem sua família deve ser o provedor para suprir suas necessidades. Ele não pode usar a própria família como desculpa para manter a igreja crendo em seu ministério através do sofrimento da própria família. Na verdade, ele está fazendo a própria esposa e filhos sofrer sem ter um lar ou uma vida confortável para que ele, em seu egoísmo, atinja seus objetivos. Até a família se torna moeda de troca nas mãos desses homens corrompidos. Paulo disse a Timóteo que quem não cuida da família já negou a fé e é pior que o infiel. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Esses que querem se mostrar muito piedosos ao extremo, com um amor incondicional por Deus, a ponto de ignorar princípios bíblicos, com certeza querem impressionar os cristãos incautos, ou até mesmo os inocentes. Pedro disse também que iria até a morte por Jesus, mas onde ele estava quando o mestre foi pego? E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Lucas capítulo 22, versículo 33. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então,
todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Mateus capítulo 26, versículo 56. Enquanto a situação estava favorável a Pedro, ele disse que iria até a prisão e a morte, mas quando de fato o cerco fechou, ele fugiu. Esses pastores falam que vão fazer, mas não fazem, porque são apenas homens imaturos que, na verdade, não aprenderam nada e querem chamar a atenção das pessoas, como se fosse uma criança fazendo gracinha para ser o centro das atenções. Esses não são pastores, mas apenas homens que carregam títulos. Outra possibilidade é que podem usar esse artifício como meio de obter retorno dos seus seguidores. Portanto, não caia nessas conversas, porque não existe homem perfeito e mais espiritual que outros. Somos o que somos por causa da graça de Deus, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Quem se auto-unge não é verdadeiro pastor. Em Éfeso tinham muitos homens querendo ser doutores, ou seja, se auto-intitulando, mesmo não entendendo o que diziam. Paulo enviou Timóteo e Tito para que eles escolhessem nas congregações homens que fossem líderes destas congregações. Veja que esses que tinham o desejo de ser pastores não se auto-ungiram, mas somente os hereges que se auto-intitulavam ser algo na igreja. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito capítulo 1, versículo 5. Não caia nessa conversa de que foi diretamente Deus que ungiu o tal pastor, porque isso mostra que ele nunca se sujeitou a nenhum pastor, e ele mesmo se fez pastor. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 aos Coríntios capítulo 14, versículo 33. Se você chegou até o final desse estudo, tire suas conclusões. E lembrando que esse vídeo não é uma forma de ataque à pessoa de nenhum irmão na plataforma, mas apenas um alerta à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe seu gostei, se não é inscrito, se inscreva e ative a notificação, pois toda semana tem vídeo novo. Que Deus te abençoe.